É muito interessante que, na Idade Média, e eu acho que os tempos modernos perderam um pouco isso, dessa questão da alegoria, né? A Idade Média Sim. tem a alegoria como o sentido principal, né? A gente pode enfim, ao estudar uma filosofia da linguagem na Idade Média, perceber que existem diversos sentidos de um texto, e a gente estende isso para as obras de arte também, e a alegoria é a forma como eles comunicam o sentido, a mensagem, vamos dizer assim, né? E aí eu queria que o senhor explicasse melhor, comentasse melhor como essa alegoria, que é tão rica na Idade Média, foi se perdendo ao longo do tempo, e a gente hoje tem na arte moderna um esvaziamento total de sentido, não há mais nada, enfim, que você possa tirar daquilo, né? Às vezes é simplesmente uma liberdade total ali do artista, ao ponto de que ele não quer mais expressar nada, né? Nem ensinar. Então, assim, primeiro, a primeira pergunta é como isso foi se perdendo, e a segunda pergunta é se a arte deve ter esse caráter pedagógico que a alegoria tem, se isso deve estar inserida na obra de arte, ou que não, ou não é algo essencial, ou não é algo que a arte precisa. Seria bom se o senhor comentasse esses dois tópicos. Maravilha. O tema, interessante você esse tema ter te chamado a atenção, né? Foi um trabalho que eu desenvolvi. Na verdade, foi um trabalho de coração, porque eu já tinha, lá atrás, em 1999, eu tinha visto essas esculturas na Catedral de Freiburg. Em 99, eu ainda cursando o doutorado, eu ganhei um convite para estudar paleografia catalã medieval no Raimundus Lullus Institute da Universidade de Freiburg, em Breisgau, na Alemanha. Foi um professor galego, Fernando Domingues Reboiras, hoje aposentado, que me fez o convite. Ele esteve no Brasil, eu recebi, levei-o para palestrar no Rio e tal, e ele me fez o convite. E todo domingo eu ia à catedral, foi a primeira catedral medieval que eu vi em loco mesmo, né? Uma emoção muito grande, virar ali a esquina. A Freiburg foi uma cidade arrasada na Segunda Guerra Mundial. O bombardeio foi dos aliados, foi um bombardeio noturno, e milagrosamente a catedral ficou intacta, o que é uma coisa inacreditável. Eu atribuo a um milagre, né? Porque num bombardeio noturno, os aviões jogam as bombas e você não sabe nem que vai cair, né? E a Então, propósito, houve diversos milagres desse tipo, né? Até mesmo, acho que a abadia de Monte Cassino, também na Itália, sim, enfim, sim, a abadia de São Bento, né? Foi sim. bombardeada e tudo, e conseguiu permanecer, né? Muitas histórias muito bonitas. Uns vão dizer sorte, outros vão dizer acaso. Eu realmente, uma catedral daquele tamanho, concluída ainda na Idade Média alemã, e estar preservada, inclusive com os vitrais, embora eles tenham retirado os vitrais, né, para protegê-los. Mas, enfim, ao visitar a catedral semanalmente, eu me deparei com as esculturas do portão de entrada, que ainda não haviam sido, naquela ocasião, em 99, não haviam sido, as cores não haviam sido restauradas. Elas estavam, as estátuas estavam ainda só com vestígios de policromia. E várias delas eu não identificava logo de cara, porque em cada catedral, os artistas, escultores, pintores contratados pela Igreja Católica, artesãos, marceneiros, carpinteiros, pedreiros, eles eram contratados pela igreja, mas apesar de terem
os temas serem dados, né, pelo contratante. Ao contrário do que se costuma pensar, os artistas eles não tinham as mãos presas, tematicamente falando, dentro da solicitação que era feita pelo bispo local, pelo padre local, eles ainda tinham uma licença poética, digamos assim, para juntar os temas oriundos da Bíblia de um modo diferente, por exemplo, de outra catedral, em que houvesse, nesse caso específico, o mesmo assunto bíblico das virgens nécias e prudentes. Então, assim, eu retornei depois com a minha família para Freiburg, para matar, foi uma viagem de passeio, e aí fiquei deslumbrado com as cores que foram restauradas, e anotei lá, olha, um dia ainda vou fazer um trabalho sobre esse tema. E então ele consta, é uma das catedrais em que as virgens estão esculpidas, né? Foi um tema que me foi muito caro por isso, e eu me esmerei ao máximo para deixar o assunto, não só do ponto de vista artístico, mas também teológico, de um modo simples e claro, né? Que é um dos meus objetivos como escritor, como pesquisador, ler esses textos mais difíceis, digamos assim, alegóricos, como você bem destacou, esse pensamento alegórico que exige uma interpretação não tão simples, não tão literal dos textos bíblicos, mas explicá-los de um modo que qualquer pessoa que nunca tenha lido a Bíblia ou nunca tenha se interessado pelo assunto, nunca tenha lido nada sobre ele, que ela consiga entender. Então, a alegoria, como você disse, era a forma essencial de raciocínio especulativo dos estudiosos na Idade Média. Tem um trabalho que consta desse livro, foi um dos trabalhos escolhidos, escrito com o professor Mateus Coraça da Silva, que foi meu aluno de graduação na História e depois fez mestrado comigo em Artes, hoje professor. E nós explicamos essa forma que hoje se perdeu por uma série de motivos. Yuri, né? Yuri. Não dá tempo de comentar esse processo de degeneração analítica, gramático-analítica, textual, que o Ocidente sofreu e ainda sofre, mas está explicado em outro capítulo, lá em outro texto do livro. E agora, isso foi se perdendo, né? Durante os séculos. Mesmo no Barroco, o Barroco com a sua ênfase nos temas mitológicos, que eles não haviam sido esquecidos na Idade Média, a Igreja nunca desconsiderou os temas da mitologia greco-romana, embora os considerasse naturalmente fantasias enriquecedoras à imaginação, digamos assim. Tá? Ela, óbvio que não acreditavam mais nos temas pagãos, eram todos católicos, né? Na Idade Média, porém, a Igreja, como detentora do conhecimento e protetora da transmissão da cultura romana, e por isso Igreja Católica Apostólica Romana, ela manteve os estudos, não sem polêmicas, não sem divergências, com matizações, evidentemente, mas manteve os estudos literários, filosóficos e poéticos, não religiosos, poéticos, da mitologia grega. E o Barroco talvez tenha sido o Barroco a reação aos protestantismos, né? A reforma protestante com os tons mais escuros. Os protestantes sempre preferiram, eles sempre evitaram imagens, eles não creem nos santos, né? Então, os protestantes têm uma formação estética muito desnuda e muito preto no branco, digamos assim, sem imagens, e a reação da Igreja aqueles movimentos todos protestantes foi o Barroco. E já no Barroco,
essa mentalidade, essa cultura alegórica, ela sofreu digamos assim, uma queda. E do Barroco para frente, com a Revolução Francesa, com os processos revolucionários, com o comunismo no século XX, e toda a laicização da sociedade ocidental, evidentemente, isso foi sendo, essa forma de pensar, de especular e de estudar os textos, foi sendo empobrecida. Eu não vou dizer que foi uma coisa consciente, os processos históricos são sempre muito complexos, há sempre muitas interferências de muitos lugares, mas o fato é que nós estamos hoje numa carência absurda, textual, gramatical, interpretativa, e isso interfere diretamente nas artes, né? Mas eu fico feliz, Yuri, que tenha te chamado a atenção o tema das virgens nécias e prudentes, que é um tema apocalíptico, né? É um Sim. tema que se refere ao além, que se refere à vida após a morte do corpo. E é um tema muito bonito, e foi expresso de uma maneira muito irônica e em vários momentos, de uma maneira sensual, pelos artistas da Idade Média, especialmente do período do Gótico. Fico feliz que tenha te chamado a atenção esse texto.